Jovem, tudo certo? Leandro Alves aqui. Eu quero te convidar a ler o Sermão do Monte junto com a gente da UMIC. Nós temos a missão de acabar com o analfabetismo bíblico nos jovens no Brasil e nós vamos fazer isso lendo a Bíblia juntos, analisando e interpretando com grandes figuras na história do cristianismo. Nós vamos fazer isso ao longo de 13 encontros, sempre nas segundas-feiras aqui no canal da UMIC Brasil no YouTube. Eu quero te apresentar hoje como que vai ser um pouquinho da dinâmica da nossa interpretação. Vai ser uma interpretação severa, sem frescura, vai ser profundo e vai ser uma parada que vai ser muito legal, você vai ver. Eu vou te apresentar hoje os livros que nós vamos utilizar para fazer essa interpretação. De onde você tirou isso da sua cabeça, Leandro? Não tirei da minha cabeça. Eu estou utilizando autores muito renomados, muito carinhosos, que eu queria te apresentar, que você também se apaixonasse por eles, assim como eu estou. Beleza? Eu quero te começar mostrando essa página que nós temos aqui. Você está vendo aí uma página que ela resume nossa série de encontros. Série contra a cultura cristã. Você pode acessar esse link aqui na descrição. E aqui a gente tem uma descrição de tudo que vai acontecer no nosso curso aqui. Então, primeiro, os livros que você está vendo aqui, eu vou falar sobre eles mais à frente. Cada um dos episódios são 13 e você vai ver aqui então qual texto que nós vamos estar lendo cada dia. Isso aqui vai ser atualizado, tá? Ainda tá com a data errada aqui no vídeo, mas se você acessar aí já vai estar certo. Então você vai ver qual texto que a gente vai estar lendo, até onde que ele vai e o título de cada um deles. Você vai ter aqui também um resumo da nossa metodologia. Ela é uma metodologia que ela é baseada numa metodologia complexa, só que eu dei uma simplificada, uma enxugadinha para ficar mais simples pra gente aqui, tá? E eu vou apresentá-la também hoje para vocês. Esse link dessa descrição dessa página aqui, tem essa artezinha aqui também. Se você quiser acessar e baixar essa arte, que ficou muito da hora, pode ficar à vontade. Tem para tamanho de Instagram e também tem tamanho de tela-teira para você botar em um wallpaper do seu celular. Eu quero te mostrar aqui então os livros que nós vamos utilizar, certo? Ali o primeiro que está é este aqui, esse camarada maravilhoso que todos nós amamos de paixão, esse velhinho John Stott, que já nos deixou, mas deixou uma obra maravilhosa, inclusive uma série de comentários, alguns comentários. E este comentário aqui sobre o Sermão do Monte do John Stott, que se chama A Mensagem do Sermão do Monte contra a Cultura Cristã, inclusive é o nome da série, tá? Ele tem 13 capítulos. É por isso que nós vamos ter 13 encontros e nós vamos segui-lo bastante. Ele consegue ser técnico, profundo, pastoral, tem aplicação, tem tudo. O John Stott é o cara. Esse aqui é o melhor livro, eu recomendo ele bastante, sobre o Sermão do Monte. Nós vamos utilizar também um grandíssimo teólogo que é o Carson, D.A. Carson, para os mais íntimos. Ele chama simplesmente O Sermão do Monte. E ele é um livro fininho, mas ele é muito profundo, muito técnico e vai nos auxiliar bastante na interpretação. E nós temos um queridíssimo, também brasileiríssimo, Carlinhos Queiroz, com o seu maravilhoso Ser é o Bastante. Ele é um livro um pouco mais pastoral, você lê e fica com o coração quentinho, porque você vê como que o cristianismo pode ser aplicado na prática. Ele tem uma pegada muito humana e ele vai trazer pra gente aplicações muito legais. Recomendo muito Ser o Bastante, tá? Além disso, nós vamos utilizar também esse manual aqui do John Stott, que se chama série Crescimento Espiritual Sermão do Monte, que ele é feito é um livretinho que ele é feito para grupos pequenos. Ele traz perguntas, aplicações, etc. Vamos utilizar ele um pouquinho também do John Stott. E, para tirar dúvidas, essa maravilhosa obra, grandíssima obra, já um clássico moderno, que é o Estudos no Sermão do Monte, do Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones, ele é um animal. Ele é um bruto, ele não deixa passar vírgula, ele não deixa passar ponto, ele analisa palavra por palavra. Ele fez a interpretação do Sermão do Monte mais profunda que você vai encontrar. É nesse livro aqui,
Estudos no Sermão do Monte. Ele tem 800 páginas, por isso que eu tenho ele aqui na versão Kindle. Tem também disponível para você comprar pelo Kindle. Assim, que produto maravilhoso. Adquira ele, você não vai se arrepender. Beleza, então são esses os livros que nós vamos utilizar para fazer nossa interpretação, mas nós vamos interpretar de uma forma mais, como se eu digo, uma forma mais metodológica, que ela segue uma escola de interpretação bíblica, tá bom? Existem vários tipos de interpretação bíblica, várias metodologias que você possa fazer. Não tem uma forma correta, com certeza existem formas erradas, mas não tem uma forma correta ou melhor do que a outra. E eu vou seguir uma que eu aprendi na faculdade de teologia, que eu gosto muito, é do nosso queridíssimo brasileiro Júlio Zabatiero, tá? Esse aqui é o livro, e você pode acessar ele aqui também. Manual de Exegese do Júlio Zabatiero, tem disponível para você comprar aí também. Eu vou resumir basicamente como que é essa interpretação, mas ela se baseia em você fazer a leitura do texto várias vezes e de formas diferentes. Na primeira leitura você tem um objetivo, na segunda você tem outro, assim por diante, certo? Então, basicamente, nós queremos interpretar, mas nós temos passos antes para você fazer da interpretação. Nós precisamos entender o contexto, quem são as pessoas, o que está acontecendo ali. Só então nós podemos interpretar e depois nós vamos aplicar. Então esse método consiste em 3 grandes passos. O primeiro passo é observar, o segundo passo é interpretar e o terceiro passo, por fim, é aplicar a sua vida. Vou resumir rapidamente aqui. No observar, você vai começar então observando o que está acontecendo ali, quem são as pessoas envolvidas na cena, lugares, datas, regiões, o nome de objetos que estão ali em volta. E você quer responder então basicamente quem, onde, quando, por quê não, o que estão fazendo, quem, etc. Então você vai identificar quais são os substantivos vão te dar dicas de lugares, pessoas e etc. Tá bom? Segundo passo, então, nós vamos observar quais são os verbos. Os verbos, eles vão mostrar as ações, o que as ações estão acontecendo ali. Fulano pegou, fulano falou, fulano respondeu, fulano correu, fulano entrou. Nós vamos então entender quais as ações que estão acontecendo ali, quem está praticando essas ações, quem é atingido por essas ações, etc. E então nós vamos para um outro passo, que vamos analisar, ainda dentro da observação, nós vamos analisar o que aquelas ações ali significam socialmente, culturalmente, para aquela época, para aquela religião. Se fala sobre o sábado, o que o sábado significa para aquelas pessoas? Por que aquelas pessoas estão naquele momento ali? A mulher samaritana, por que ela ia no poço? O que significa isso socialmente? Aquele poço tem um significado cultural para eles? E assim por diante. Então esse é o segundo passo aqui dentro dessa observação, que é a dimensão sociocultural da ação, observar a sociedade, a cultura e a religião. E o terceiro passo dentro da observação ainda é a dimensão psicossocial da ação, que é muito legal. Que é o seguinte, você vai tentar identificar quais são as motivações das pessoas, o que está por trás. Essas pessoas ali, alguém que deu uma resposta, ela deu uma resposta ríspida, ela foi carinhosa. A pessoa que fez uma pergunta, ela tem uma intenção por trás, ela tem segundas intenções com aquela pergunta. Isso que a gente vai identificar aqui nesse passo, que é importantíssimo, então, que é a dimensão psicossocial da ação. Então esses 3 passos, observar o espaço temporal, dimensão cultural e psicossocial da ação, elas compreendem então um nível de observação. Nós vamos então somente observar o texto. Daí nós já temos uma caminha formada para a gente fazer a nossa interpretação, e é o segundo passo. Então no segundo passo nós vamos querer interpretar e nós vamos identificar basicamente quais são os temas que estão sendo tratados ali, é a dimensão teológica da ação. Qual o tema que está sendo tratado? A vida eterna? Pecado? Avareza? Quais são os temas que estão sendo tratados? E você vai querer identificar também o que se diz a respeito daquele tema. O que o autor está querendo dizer com aquele tema? Por que o autor destacou aquela passagem pra gente? O que ele quer nos mostrar teologicamente naquele texto? Esse é o passo 2.
interpretação. E daí nós vamos para os finalmente, que é muito importante, que é a aplicação. Devemos lembrar que a Bíblia, ela é esse livro que nos instrui, nos edifica, nos ensina. Nós vamos aprender então o que esse texto traz para minha vida hoje. É um exercício de volta para o futuro que eu costumo falar. Você vai para o passado, interpreta, entende o que está acontecendo e depois você aprende e volta para o futuro. Quando você volta para o futuro, você traz consigo essa bagagem já aprendida e você vai então se perguntar o que isso traz para mim hoje, aqui no século 21, no meu trabalho, na minha casa, na minha escola, na minha faculdade, nos meus relacionamentos, o que isso me ensina, o que eu posso mudar, o que eu posso seguir daqui para frente com esse aprendizado. Então esse é o terceiro passo, a aplicação, e a gente fecha então esse método de interpretação bíblica, que se chama método semiodiscursivo, adaptado, bem adaptado. Mas é basicamente isso. Nós vamos segui-lo aqui na nossa interpretação de Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte. Eu espero você na nossa série. Esteja conosco. É nóis. Até mais.